Querido Padre Joãozinho, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, eu não ficaria em paz se eu não pregasse sobre ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos desse Evangelho, que é na minha oração de hoje. O Evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço. E com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa. É como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta, olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o Evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este Evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste Evangelho. Foi o Evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você? Para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter um pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade?
ser a melhor versão de nós mesmos e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, há algo que muitas pessoas não sabem e nós precisamos saber. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber, Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão. E Jesus disse a Zaqueu. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse às crianças. Pegou uma criança. Porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles. E para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele. Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica, há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. Tudo. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil. Eu sou a porta. Por minhas ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós, os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca. E daí por diante. Jesus, ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Ela pegou o segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto, também não prestou. Ela estava no sexto. Ela buscava felicidade em homem, e nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela. E ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo,
Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho, ele tomou os seus discípulos à parte. Completem. Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado. Só eles. Porque ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. A secretária pergunta, mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém. Mas quem está te chamando é fulano. Ah não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos, olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é... Você nunca pensou nisso, não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa. Mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom. Vir à igreja é espetacular. Mas você tem que ter momentos com Deus. Porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa. Não é quando eu estou no meio do povo. Quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo. Talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução. Aparece o caminho. Aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você, por acaso, tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem uma espiritualidade ainda, porque terá ainda muito bem lapidada, fala para Deus hoje. Fala, meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo. Mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje. E o padre falou que é assim que faz. Então eu estou fazendo. Eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende. Porque Deus, eu não falei isso agora, Deus ele vai na altura do... Não é você que... Não, é Deus ele desce. Deus ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó. Eu vou na tua casa. Vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão. Era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele.
E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende. Eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto, Pedro, tu me amas? Na verdade, na tradução, no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez. Eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é akabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno? Amor ágape? Não, te tem amor filia, filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora, Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu vou lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigos de pecador, pecador é amigo de quem bebe, bebe, amigo de quem fuma, fuma. Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte. Jesus chamou o Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo, recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração, nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito, ou chegar na porta da igreja. Se você tiver com pressa, chega na porta da igreja: Jesus, passei só para tomar a bênção, fica comigo, me orienta. Vai,
Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja, nunca está com Jesus à parte. Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha, só você e ele. Só você e ele. É na intimidade, é a parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais. Mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação. E de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí põe um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso. Sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número, ia lá no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese. Oi, padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falando chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida que você está conversando com a pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela. Muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim, olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço. Falou, gosta muito de você. Na hora eu falei, é a mulher do pastel. Eu falei, olha, ela me deu um presente maravilhoso. Tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei, deve ser que não era para a senhora saber. Mas ela me deu pastel. Ela falou que fez. Mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto, essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa. A mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse, opa, se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? Que você está querendo? Ela disse assim, Jesus, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim, você não sabe o que você está pedindo? Por
acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice? O cálice da paixão, o cálice da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsemane que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os dois responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os dois saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, a pedradas, decapitados. Os dois filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus tomar o cálice. Só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa. Você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, que o salário é maior, não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sai a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada. Aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente. Vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem, fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, Festival de Massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa
ela falando do outro e os dois achando que estão falando a mesma coisa. Cuidado. E último ponto, antídoto para inveja, para despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você, não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Peraí, mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo de que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar, bobo dos dois, querer sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo, uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo. A gente nunca tem o que é do outro. Você tem o que é seu. Você pode ter igual do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual. Você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro. Eu não quero viver a vida do outro. Eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre o outro. Olhe mais no espelho. Contemple mais a tua imagem. Olha se você está investindo na tua verdade. Se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, dando umas bitocas, tirando selfie, uma picolé, fica os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito. A minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando. Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado. Aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do Evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus. Para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação. Como que se prega? O professor falava, o grande desafio não é você falar. O grande desafio é você saber o que o povo está escutando. Porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta.
E isso não, eu pego, não é só para mim, padre, não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra. Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Ah, então você está falando isso. Não, não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo. Quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem. Porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho. A mensagem não tem tom de voz. A mensagem não tem calor humano. Então a pessoa, ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema. Que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso eu ouvi falar que fazes milagres. Eu ouvi falar que perdoa os pecados, que fazes o cego enxergar, o leproso sarar, o morto ressuscitar. Então vou orar por um milagre. Senhor, estou aqui, eu preciso ouvir a tua voz. O teu sangue, o teu fogo, o teu poder vem sobre mim. Escuta o meu clamor. Fala, Senhor. Ressuscita, ressuscita, ressuscita em nome de Deus. Ressuscita, ressuscita, ressuscita em nome de Deus. A morte não é o teu fim. Eu ouvi falar que fazes milagres. Eu ouvi falar que perdoa os pecados,
cego enxergar, o leproso sarar, o morto ressuscitar. Então vou orar por um milagre. Senhor, estou aqui, eu preciso ouvir a tua voz. O teu sangue, o teu fogo, o teu poder vem sobre mim. Escuta o meu clamor. Fala, Senhor. Ressuscita. Ressuscita. Ressuscita em nome de Deus. Ressuscita. Ressuscita. Ressuscita em nome de Deus. Ressuscita, ressuscita em nome de Deus. Ressuscita.